Opa, fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Campus Party, boa tarde. A gente está aqui pelo Senac São Paulo, tá? Para falar sobre o desafio de segurança na era da inteligência artificial. Eu estou aqui presente com os dois amigos, considero assim, Paulo Crachim e JS, tá? São especialistas do assunto também. E a ideia nossa é trazer uma abordagem completa, desde o conceito da inteligência e até o desafio que a gente tem hoje. Tá bom? Quem quiser, os nossos contatos estão aí no QR Code. Fica à vontade. Boa tarde, gente. Boa tarde, tudo bem? Eu sou o JS. Só já dar um disclaimer, a ideia não é que vocês fiquem assustados quando sair daqui, tá bom? Então, algumas coisas o Ale vai tentar assustar vocês, mas a proposta é que a gente só criar uma sementinha ali, tá bom? É isso aí, galera. Boa tarde, eu sou Paulo Crastin, a gente já tem conversado bastante. Convido a todos para aproveitarem, além da palestra, todas as experiências que o Senac trouxe, estamos lá na entrada, tudo. E é isso, eu acho que nessa geração que a gente está agora, com tanta inteligência artificial, com tantos recursos, a gente tem que se preocupar sim com segurança, mas não é para se apavorar. Agora a gente passa a bola para o Alessandro, que na minha visão não tem ninguém melhor para falar que ele. Que isso, a gente estamos juntos aqui, tá bom? É uma apresentação longa, ela vem com 60, 70 slides. A ideia é ter muita imagem, tá bom? E trazer para vocês uma imersão de como está o processo. Então, é uma breve agenda. A inteligência artificial ela já está entre nós, já há muito tempo, tá? Quando a gente fala muito tempo, a gente está falando desde 1950. Hoje é um assunto muito novo, só que isso aí começou há muito tempo atrás, tá? Assim, convido a todos a assistir um filme, que caso não tenha assistido, tá? É uma coisa bem interessante, bem atual sobre inteligência artificial. Para quem é mais novo, que nem eu, o Paulo, o JS, a gente vem da época do Exterminador do Futuro, tá? Mas hoje a gente vê filmes como A Resistência. É muito interessante, um tema muito atual. Tá? E o que diferencia a gente ainda das IAs? Amor, empatia, o homem e o modo de errar. A gente ensina as máquinas aprendem, as máquinas reproduzem, mas a falha, a empatia humana ainda não é possível de reproduzir. Tá? O ser humano, o modo de falha, o sentimento, por mais que o algoritmo chegue muito próximo, ainda não é possível de se fazer. Tá? Peraí, Ale, você está descrevendo algumas pessoas também. Também. Tá, a gente vai começar pela imersão rápida do que é uma IA, tá? Nada mais é do que um modelo matemático, tá? Um modo bem simples mesmo. Então, a inteligência artificial é uma área da computação. Quando eu digo que é uma área da computação, é uma área que começou há muito tempo atrás. Então, quando eu falo um pouco de IA, aí a gente vê falar o que está na TV hoje, né? A IA generativa. A IA generativa... Opa! Só voltar um pouquinho. Beleza. Só levantar. Bom, voltando. Eu acho que vai precisar trocar, hein? Só um minuto, pessoal. Oi? Tá longe.
Volta para os benefícios, por favor. Isso. Aí a gente fala um pouco sobre o benefício da IA, tá? Então, assim, é inegável a quantidade de benefício que a IA traz hoje para o nosso ambiente, tá? Com automação, tomada de decisão, a questão de avanço na medicina, aprimoramento de segurança, facilitação de pesquisa. Então, assim, são todos itens que facilitam e trazem a mudança para a nossa vida, tá? E aí eu entro num assunto, eu gosto muito de trazer a história. Então, assim, a IA não começou agora, tá? Então, a IA, ela começa na década de 50, tá? Quando surge um projeto chamado Snark. Pode avançar. E aí você tem evolução, 50, 60, 70. Aí eu tenho a época do Machine Learning, que começa na década de 80, né? Depois avança um pouco mais, em 2010 eu começo o Deep Learning, que é o aprendizado de máquina, e por aí eu vou evoluindo. Mas tudo acaba começando praticamente com dois caras, Alan Turing e John McCarthy. São dois pesquisadores que na década de 50 impulsionaram tudo isso com estudos. Recomendo vocês procurarem sobre o assunto, é bem interessante a ideia da IA. Tá? E aí o que a gente traz como IA moderna, né? Eu separo em duas faixas de tempo. A IA, o conceito, o modelo matemático criado, e o que a gente tem de IA moderna, que nada mais é de todas essas pessoas que a gente conhece. Existe uma pessoa que não está muito na mídia, que é uma pesquisadora. Tá? Eu até coloquei aí o profile dela. Só não me peçam para soletrar o nome dela, por favor. Tá? Então, assim... Cara, para mim é o maior nome da atualidade, falando na parte de IA, porque a gente vê muita cara de mercado, muito CEO falando sobre IA, mas existe a parte científica por trás. Então, assim, essa mulher faz parte desse movimento, ela é de Stanford, não tenho o que falar sobre ela. Coloquei o perfil dela aí para vocês, caso tenham interesse, buscar. Tá ok? Por favor. E aí a gente cai para o boom, né? O que tem, cada canal que a gente troca de TV hoje fala sobre a generativa. O que a generativa vai fazer com o mundo. Então, assim, o que é a generativa? Nada mais é do que um modelo matemático aprimorado que ele vai aprender e vai reproduzir, vai criar, vai trabalhar no conteúdo que você direcionar. Tá? Então, aí ele fala sobre o modelo de dados, o que pode ser feito, a forma que é feita da IA generativa. Como funciona a construção de uma IA generativa, mais um modelo técnico do LLMS, do ML, do Machine Learning, a máquina aprendendo como funciona, a máquina criando, a máquina reproduzindo, o código reproduzindo. Quando eu digo a máquina, a gente está muito mais avançado do que tinha no passado, quando iniciou-se os estudos, tá? Pode continuar. Aí eu trago os modelos que a gente vê de mercado hoje em OpenAI, o famoso ChatGPT. O Google Gemini, que na corrida das IAs, ele teve que mudar o nome da IA original que ele criou para poder se colocar na posição de mercado. Não que ele não esteja, mas assim, OpenAI e Microsoft Copilot tomou a frente dessa disputa. Então, praticamente, para mim, eu tenho os três hoje: Gemini, ChatGPT e Copilot. E aí a gente vem com as IAs que mais para frente vocês vão entender um pouquinho relacionado à questão de segurança, tá? Pode avançar. Que é um HiGen, que é para criação de vídeo e simulação de voz. A DubDub, que simula a sua voz, então com 30 segundos ele aprende a sua voz e reproduz um texto. Tá? E a Eleven Sabes, que faz o mesmo processo. Então, assim, são praticamente IAs que a gente tem hoje que reproduz aqueles deepfakes. Não quero dizer que essas tecnologias são para isso, tá? Mas são tecnologias que demonstram a criação de imagem e voz a partir do item estático. E aí os benefícios da IA generativa. Geração de conteúdo, personalização, jogos, colaboração humana, recuperação de patrimônio cultural. Está sendo feito isso pela OpenAI, tem no projeto deles. Tá? Exploração de novos conceitos e melhoria da experiência do usuário. E aí eu vou um pouco muito além das IAs, né? Não tem como falar de IA se não falar da Tesla, se não falar do Elon Musk.
Assim, o que ele vem fazendo, os projetos que tem dentro da estrutura deles, é muito interessante. Ele já trata a machine learning numa forma totalmente paralela e agnóstica a países, a regras e políticas. É o que eles implementam. Também aconselho vocês procurar no site deles. Tem toda uma estrutura de projeto que está sendo feito por eles e é muito interessante também. Vale lembrar também que o Elon Musk é um dos impulsionadores do ChatGPT, né? Então ele estava lá desde o início também. E aí a gente começa a vai para a parte gostosa, né? O risco das IAs, tá? Quando a gente fala no risco das IAs, a primeira coisa que a gente se preocupa: crime e ataques cibernéticos, viés algoritmo. O que é viés algoritmo? Racismo. O IA que você pode programar para ele tomar uma decisão automatizada e a partir daquilo gerar algum tipo de ação contrária, desemprego tecnológico. Infelizmente não tem como falar da IA e não considerar isso, tá? Vazamento de dados, shadow IA, manipulação e plágio, impacto na saúde mental e, por fim, o maior medo de todos, a autonomia do sistema de IAs, tá? É muito importante que a gente tenha uma visão que são riscos generalizados. Então, sempre tem, assim, avanços. Todo avanço que você tem, você acaba gerando sempre o lado bom e o lado ruim daquilo, tá? Toda a história tem dois lados, tá? Por que eu coloco isso? Aí a gente começa, né? A preocupação do futuro das IAs. 1984, para quem... A maioria daqui nem sabe o que era isso. Então, assim... Começava a se falar na IA, nos filmes que estavam sendo lançados. A OpenAI começa a colocar riscos relacionados à IA. O pai da IA, o governo implementa, ou seja, eles começam a trazer riscos relacionados ao não supervisionamento do IA. Então, assim, acho que é tão importante, na Campus está tendo um fórum para discussão sobre a regulamentação da IA. Então, assim, é muito importante que isso aconteça para que a gente não tenha o descontrole da tecnologia. Tá? Como proteger as nossas crianças, né? Então, a IA hoje, ela está sendo utilizada ela está na nossa mão. Então, assim, as crianças conseguem pegar um aplicativo, ela consegue transformar uma foto, existem painéis que aconteceram problemas em outros estados, criando nude a partir de uma IA, compartilhando em grupos do WhatsApp, tá? Então, isso é muito importante, a preocupação com as nossas crianças. E o medo, né? A IA vai acabar com nossos empregos? É a mesma coisa do caixa eletrônico, é a mesma coisa do atendimento eletrônico. O movimento que você vê acontecer recentemente, a maioria dos fast foods colocando terminais automáticos, isso já existe há muito tempo. Tá? Nada difícil em dizer que uma tecnologia irá substituir uma parte do trabalho humano, sempre vai acontecer. Isso começa desde a Revolução Industrial e vai até hoje. O ponto é o que vai acontecer e da forma que a gente pode regulamentar para que isso aconteça. Tá? Acho que o ponto de reflexão é sempre que a gente coloca evolução tecnológica gera desemprego naturalmente. Muitos dos empregos que nós tínhamos há 20 anos atrás, alguns nem existem hoje. Então, acho que vale a gente pensar se é a IA realmente que está fazendo isso ou é só a evolução tecnológica natural. E aí é onde entra a importância da qualificação. Então, assim, quem controla a IA? Quem controla as máquinas? É muito importante o entendimento, talvez, da mudança profissional. Que lado que eu quero estar? Ser manipulado ou manipular? Isso aqui é muito importante, tá? Isso aqui é um site adulto que foi criado. Uma pessoa criou um conteúdo, começou a vender e diversas pessoas começaram a comprar esse conteúdo. E assim, vendem. Por que isso? A realidade, tá? Então, se você olhar a foto, se você olhar o conteúdo, a rede que é exposta, e assim, aonde tem tecnologia, tem inovação, tem oportunista. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, assim, não confie no que você simplesmente veja, ouça, procure verificar a fonte, a origem, encontrar um meio de validar sempre aquela informação. Tá? Aqui a gente fala do o ChatGPT, que já começa a surgir chats GPT na Dark Web, tá?
E aí eu trago 30 segundos no desafio. Pode passar. Qual dessas imagens é real, qual é criada por IA? Valendo. Entendeu? Se você parar para verificar, humanamente é impossível de você identificar. Passa. Todas elas são criadas por IA. Próxima foto. Qual imagem é real, qual é criada por IA? A 1 é real? A 2 não? Mais alguém? 2? 2? Legal. 1 e 2 é real, a primeira é meu cachorro, a segunda é de alguém e a terceira é criada em cima do primeiro. Então, assim, de um cachorro saiu um cachorro pardo. Entendeu? Então, assim, o que a IA consegue construir e humanamente você não consegue verificar essas informações. E muito importante relacionado às leis, tá? Então, assim, como é que está hoje? Reino Unido está discutindo, Estados Unidos está discutindo, Brasil está discutindo. Tem que ter uma regulamentação. É obrigado ter uma regulamentação. Para que a gente tenha um futuro saudável para os nossos filhos, netos, bisnetos, precisamos de uma regulamentação. E aí a gente entra no ponto da segurança. A IA para cometer crime. Tá? Então aqui, nudes falsos são disparados com IA. Fora da Dark Web, oferece ferramentas chamadas fraude GPT. Então, eu entro lá, eu compro um ransomware, eu compro um vírus criado por IA, ou eu compro a instância da IA para criar o vírus para mim. O deepfake, né? Isso é muito interessante. Teve um golpe que aconteceu recentemente. Um CEO fez uma transferência de, teoricamente, 25 milhões, porque os golpistas entraram numa sala do Teams, colocaram um deepfake de todos os conselheiros conversando com eles, para ele autorizar, mandaram um phishing, ele autorizou, quando ele foi ver, foram 25 milhões que foram perdidos. Tá? Tudo com deepfake. E aí a gente entra no desafio de cibersegurança. Como iremos controlar? Simples, é só bloquear. Pessoal, não tem mais bloqueio, não tem mais volta. Tá? Não se volta do estágio que a gente está. É conscientização, educação e controle. Tá? Aí a gente faz uma sátira, né? Geralmente o analista de TI sofre muito, né? Libera para fulano, bloqueia para ciclano. Não existe mais isso. Não tem como fazer mais. Ou a empresa se conscientiza que precisa criar políticas e normas e orientar o seu usuário para fazer da melhor forma, ou não vai acontecer. Pode passar. E aí existe esse site que ele faz a classificação das IAs. Então, assim, ontem eu fiz a consulta nele, a gente estava com mais de 14 mil IAs desenvolvidas. Depois é muito interessante, você consegue ver IA por ano, todas as tecnologias. É só vocês ir lá, você pode procurar desde 2015, a primeira IA, 16, você vai ver o nascimento de todas elas. Tá? Aqui eu chamo a atenção o biohacking e o chip, que eles já chamam do chip da besta, né? Muitos utilizam essa forma, tá? É um chip que você implanta ou um microchip com cartões de ouro que você põe na mão, que ele faz a leitura. Eu tenho um na mão, tá? Depois eu faço a leitura para vocês verem. Você já consegue interligar ele com tecnologias de IA para fazer toda a imersão e fazer qualquer leitura ou algo do tipo. Acho que o principal, acho que talvez o que o Ale tem, esse subcutâneo, é o mais popular, né? Acho que é o mais tranquilo de se utilizar. Mas esse tema, né, o chip da besta, ele é antigo já. O Ale está fazendo uma demonstração lá do que você consegue fazer com esse chip. E eu acho que é muito do que o Ale está falando. A gente chegou no momento que não tem mais como parar, então a gente tem que ter bom senso. Assim como nós temos o bom senso, eu não vou beber água sanitária, eu também não vou usar para o mal. Toda tecnologia pode ser usada para o bem ou para o mal, então é isso que o Alessandro está tentando passar para vocês aí. Então, o chip eu consigo fazer a programação dele, consigo utilizar com IA, consigo utilizar para fazer ataque cibernético, pagamento fora do país, então fora do país dá para fazer pagamento. Então, assim, ele está relacionado a tudo. Ele consegue, esse chip aqui ele é passivo, diferente desse aqui, que ele é um chip para leitura, ele consegue pegar sinais, consegue utilizar para
desbloqueio ou questões de saúde. Então, assim, a gente já está numa era que a empresa não consegue controlar uma coisa como essa. Então, assim, é conscientização. É, assim, conscientização com punição. Não tem como ser diferente. Tá bom? Aqui eu trago, por que eu falo que não dá para controlar? Já está nas nossas mãos. A Samsung teve a feira esse mês, eles lançaram a linha 24 deles, que eu digo, não do telefone, mas do fone, novo fone com tradução automática. Lançaram um novo notebook voltado para IA, chegou no Brasil recentemente, os novos relógios. A Apple já está falando no lançamento que tem em setembro, da Apple Intelligence. Então, assim, isso está na nossa mão, está na mão do nosso colaborador, do nosso aluno, do nosso filho. Então, assim, é muito importante a conscientização. Na verdade, se vocês olharem aí agora, se vocês tiverem a versão 6.1, né, do sistema operacional da Samsung, já está integrado à inteligência artificial. Então, está aí, né? E aí a gente fala, né? Eu quero ver bloquear. Se a empresa não tiver uma governança de dados, uma classificação, uma política, e, na verdade, é controlar. Tá? Existe a possibilidade do bloqueio, mas isso está enraizado nos navegadores. A nova versão do Windows 11 já traz o Copilot do lado direito, já traz Então, assim, já está na mão do nosso colaborador. Por que não instruí-lo para o uso do bem? O nosso aluno, o nosso filho, a nossa família. Que aí, nós, como Senac, acho que a gente se preocupa bastante com isso, né? Então, como é que a gente vai utilizar isso dentro da sala de aula? Como que a gente vai usar isso a favor do desenvolvimento educacional? Eu acho que esse é o principal ponto aqui. E a gente vem trabalhando para criar políticas e normas para trazer isso para os alunos e para os nossos colaboradores, né? E aí, como eu controlo? O uso de regras de segurança como o DLP, firewall de nova geração, análise comportamental do usuário, URL filter. E aí, geralmente, para eu controlar tudo isso, eu preciso de investimento em segurança. Por isso que a gente fala, às vezes a conscientização é o seu melhor investimento, considerado trocar conscientização por ferramenta, no final da conta vai sair muito caro. Tá? E aí a gente entra assim, como consultor, eu já tive a oportunidade de participar de projetos que o pessoal começa a falar de IA para aprender desenvolvimento. Então, quando eu falo de IA para aprender desenvolvimento, a pergunta é, o meu time de desenvolvimento está maduro para ensinar uma máquina? Ele está cometendo falhas, a máquina vai reproduzir aquilo 1000 vezes mais rápido. Eu tenho um sistema de segurança, eu consigo fazer um ciclo de vida desse sistema, eu consigo testar ele, eu consigo envolver o time de esteira de desenvolvimento, DevOps, SecOps, eu consigo ter isso? É o passo de decisão para eu ir para uma tecnologia de IA para ajudar o desenvolvimento do meu time. Pode avançar, por favor. E aí eu entro rapidamente no futuro dos profissionais de SI. Pode continuar, por favor. E aí é uma coisa que eu trago muito, não é o que você pergunta, é como você pergunta. Lembra, a IA vai te responder aquilo que você quer, mas com base no que ela conhece. Então, assim, existem coisas que você vai perguntar e ela não vai saber ainda. Testem as 3 IAs. Sabe, eu fomento vocês, abram as 3 IAs, façam a mesma pergunta para as 3 e vai mudando as perguntas. Você vai ver que algumas delas, em algum momento, vai trazer para você que ela não tem aquela informação, porque ela está aprendendo. Esse é o diferencial dela comparado o que o humano faz, né, o tempo de aprendizado do humano. Aí a gente fala, analista de segurança, Blue Team, analista de SOC, são profissões relacionadas à segurança da informação. O Blue Team é o time de defesa, para quem não conhece, o Red Team é o time de ataque, então um defende, outro ataque para testar a segurança das empresas. E aí a gente faz a pergunta para as IAs, é só um exemplo do que a IA fala sobre isso. Então, assim, vamos deixar ela responder, ela tem direito de falar. Então, assim, a gente pergunta para ela sobre a profissão e ela vai trazendo para a gente. Aí eu fiz a pergunta para as 3 IAs. Pode passar, por favor. Para o chat GPT, para o... Só um minuto, eles estão ajustando ali.
Só um minuto. E só lembrando, gente, enquanto normalmente essa questão das perguntas para as três, né, das três ferramentas, lembrem-se que as IAs trabalham com tokens, não necessariamente com palavras. Então, às vezes até a mesma pergunta feita por pessoas diferentes em momentos diferentes para a mesma inteligência artificial pode gerar um resultado diferente, tá? Então, isso pode acontecer porque não são palavras necessariamente que ela está trabalhando, e sim com tokens. Aí a gente tem do Copilot, depois tem de Gemini. Aí eu faço uma pergunta, né, de como a IA pode realizar um ataque cibernético. Então, a própria IA fala como ela faria para fazer e proteger. Tá? No começo das versões, você conseguia até criar algumas e outras informações. Aí a gente fala de ferramentas de segurança que já trazem IA embutida, tá? Firewalls de última geração. Antivírus utilizando o Machine Learning. A própria Microsoft trazendo o Copilot Security para dentro da estrutura dela. Uma solução de segurança que trata Shell 2 IAs. E aí a gente fala do mal. O fraude GPT ele é uma realidade, é o que eu mostrei para vocês. Aqui eu tenho alguns kits que a gente utiliza para teste de segurança relacionados a pentest. A mesma coisa com Freeper, a mesma coisa com os outros itens, relógio, ou equipamentos que você controla e consegue fazer integração com Shell direto. E aí você tem vários projetos publicados no Git relacionado a IA e teste de segurança. Aí está um pouquinho das brincadeiras. Já criado um perfil dentro da própria Alexa de ataque, então você consegue integrar ele, porque a IA ela não sabe a diferenciação do que é um ataque ou o que é uma defesa. Existem as regras, quem define isso somos nós. E aí um projeto muito importante chamado OWSP, tá? AI Security Privacy, é um projeto que regulamenta, é um órgão que regulamenta diversos projetos web. Eles já se preocuparam e criaram já a instância da IA. E aí eles trazem os tópicos 10 itens de segurança que tem que se tomar cuidado com a IA. É muito importante depois também, convido-os a acessar. E aí a demonstração que eu já fiz para você. Avança um pouquinho. E aí um projeto, para quem tem interesse, existe um projeto da NVIDIA chamado Morpheus. Geralmente em palestras mais longas eu demonstro. É um modelo matemático que trabalha com cibersegurança e eles conseguem protar isso. Então, assim, você consegue executar, baixar os modelos matemáticos, é grande, consome muita máquina, mas fica o convite também, você consegue ver os modelos de ataque de tráfego em tempo real, processado por GPU com o uso de IA. Então, assim, a gente está muito além daquilo que passa e chega a informação para a gente. E aí fica, né? Aonde ficam as pessoas? E, por fim, não tem como bloquear, a gente não consegue voltar atrás, é conscientização, é treinamento, políticas, normas e procedimentos, tá? Passo a palavra para os meus dois amigos. É importante, gente, assim, isso foi um papo rápido, né? Só para que vocês saibam mais ou menos o que tem no mercado, fazer um processo mais de conscientização para que desperte essa curiosidade, porque a gente não tem como mais se livrar da inteligência artificial. Ela está aí, ela está nos nossos celulares, está nos nossos computadores, está dentro das empresas, está nas escolas. Então, o SENAC, como instituição formadora, está muito preocupado com isso, sim, mas, ao mesmo tempo, a gente está trazendo isso para debate para mostrar a importância de que, lá na frente, né, a gente está falando de hoje, mas olhando para o futuro também. Então, se hoje nós já temos acesso a todas essas ferramentas, imagina só daqui a 2 anos, daqui a... Um ano. É isso. Então, a gente tem que olhar porque está tudo muito mais rápido. O próprio ChatGPT que eu acho que talvez a inteligência artificial generativa mais popular que a gente tem, ele já evoluiu muito, muito, em pouco tempo. Tá? E aí tem o QR Code da palestra, depois aí, se vocês conseguirem acessar, tá? A gente agradece muito, convida a todos a conhecer o stand do SENAC, os cursos relacionados à segurança, à IA e a games do SENAC. Agradeço ao Campus Party pela oportunidade, ao SENAC, ao Paulo, o JS também, e obrigado a todos. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, não tenham medo e explorem.